Bom dia, nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando agora na manhã dessa terça-feira para trazer todas as informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Bom, antes de começar com o giro de notícias sobre o Flamengo, eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Tá bom, meus amigos? Então, vamos às notícias, vamos ao vídeo, porque é para isso que nós estamos aqui. Bom, o Flamengo, após a vitória de 3-1 sobre o Vasco da Gama no último domingo, vitória que garantiu o Flamengo na final do Campeonato Carioca de 2023, deu folga de 3 dias ao elenco, né? E só vai se reapresentar na próxima quinta-feira, 9 horas da manhã. A justificativa dada para o estabelecimento dessas folgas de 3 dias para o elenco é a de que, após o início da temporada, o elenco só teve 2 dias de folgas. Justificaram também que, como o próximo jogo só iria acontecer com 13 dias depois, por exemplo, o jogo do Flamengo com o Vasco foi no domingo, 13 dias depois, somente no dia 2 de abril, o Flamengo voltaria a jogar futebol e a volta será na primeira partida da final do Carioca contra o Fluminense. E aí, como seriam 13 dias, foi 3 dias de folga e serão 10 dias de trabalho intenso visando a partida final contra o Fluminense. Se servir de consolo, né? Se servir de consolo, o time do Fluminense também concedeu folga de 3 dias ao seu elenco. O Flamengo, da renda de R$ 2.895.400,50 do clássico contra o Vasco do Maracanã, em que venceu por 3-1, ele ficou com o total da renda de R$ 553.394,87. R$ 4.500 menos que o Vasco da Gama. Aí você pergunta por que o Vasco ganhou R$ 4.500 a mais que o Flamengo? Porque o Flamengo assumiu sozinho o custo relativo aos exames antidopings. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, do que é o custo Maracanã para uma partida de futebol, dessa renda entre Flamengo e Vasco de R$ 2.895.000, as despesas ficaram na ordem de R$ 1.780.000, ou seja, 62%, 62% da renda bruta, né? Então quer dizer que o Flamengo só sobrou aí para Flamengo e Vasco 38% para eles dois dividirem. Bom, uma das péssimas notícias que o Flamengo teve no final de semana foi a lesão do zagueiro Pablo, lesão muscular na coxa esquerda, lesão com grau 2, né? O que fará com que o atleta talvez só esteja disponível para o treinador Vitor Pereira para o início do Campeonato Brasileiro. Então, lesão de grau 2 é uma lesão até de certo ponto grave. O basquete do Mengão, o orgulho da nação, depois de quase um mês sem jogar na temporada 2022-2023 do NBB, joga hoje em Brasília, enfrentando o Cerrado Basquete às 20 horas. Agora tem uma má notícia, né? Até o momento, a partida não tem confirmação de transmissão por nenhuma emissora. Em virtude do treinador Vitor Pereira estar incomodado com os vazamentos de escalações do Flamengo antes da partida, as estratégias adotadas pelo treinador para o jogo diante do Vasco no último domingo serão mantidas para todos os próximos jogos, até por conta do êxito que tiveram, já que a escalação não vazou no jogo contra o Vasco. Então, guerra ao X9, orientada aí pelo treinador Vitor Pereira. O meio-campista Jordan de Arrascaeta teve seu nome cortado da lista dos pré-convocados pela Celeste Olímpica para os jogos amistosos contra Japão e Coreia, que serão realizados na data FIFA de março. O corte deveu-se a uma lesão sofrida pelo craque do jogo diante do Vasco, uma lesão no adutor da coxa
esquerda. O centroavante Pedro, autor de 2 gols diante do Vasco, foi eleito pela nação rubro-negra o craque da torcida. O craque da torcida no jogo contra o Vasco, né? O craque teve 51,5% dos votos concorrendo com Ayrton Lucas, que teve 30,7%, Matheus França 12,7% e Santos 5,1%. Bom, meus amigos, a vitória do Flamengo sobre o Vasco no último domingo por 3-1 tornou o Vasco da Gama o maior freguês do Flamengo entre todos os clubes do futebol brasileiro, com 161 derrotas. A vitória foi a 161ª em cima do rival. A vitória do Flamengo impôs ao rival, Vasco da Gama, um afastamento dos gramados e dos campeonatos por 26 dias, né? Até porque o nosso rival, até o final da temporada, só vai disputar agora o Campeonato Brasileiro, já que há menos de uma semana ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo possante ABC de Natal e essa competição que ele vai disputar o Brasileiro só começa daqui a mais ou menos 26 dias, né? Se no profissional do Flamengo, se no profissional o Flamengo não apresenta as contratações que a torcida e o time tanto querem, nas categorias de base o Flamengo continua apresentando reforços e melhorando a qualidade do seu plantel. Dessa vez, o Flamengo anunciou o atacante equatoriano Bruno Caicedo, né? Jogador de 18 anos, também conhecido como Novo Vinícius Júnior lá no Equador. O atleta vem para defender o sub-20 do Mengão. O jogador chega por empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao final, caso seja bem sucedido. Bom, o que já é ruim pode piorar, né, pessoal? Quem achou que o manto sagrado de 2023, caro, ele que teve reajuste em janeiro, passou a custar R$ 349,99, pode se preparar, né? A Adidas já avisou que no meio do ano os mantos sofrerão um novo aumento, né? E passarão a custar R$ 400. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter e São Paulo, todos que também são vestidos pela Adidas, acompanharão o aumento nas suas camisetas também. Bom, a jogadora de futebol feminino do Flamengo, Duda Francelino, foi convocada com mais 25 jogadores para os jogos contra Inglaterra e Alemanha, jogos que acontecerão por conta da janela da data FIFA entre os dias 3 e 11 de abril. Essa reta final do Carioca promete uma nova briga, né, entre Flamengo e Fluminense, apesar de que para o Flamengo é quase impossível que ela tenha um resultado favorável. Que briga é essa, Marquinhos? A briga da artilharia do campeonato, né? Já que Cano tem 14 gols até agora e lidera a competição entre os artilheiros. Em segundo veio o Lelê com 13, que não joga mais, do Volta Redonda. E em terceiro vem o Pedro, centroavante do Mengão, que marcou 2 gols contra o Vasco da Gama, com 8. Então, a diferença entre Cano e Pedro é de 6 gols, tendo apenas 2 partidas para jogar. Eles serão adversários nessas partidas, então somente o milagre não fará com que Cano seja o artilheiro do Campeonato Carioca de 2023. Com a contratação do treinador português Pepa, que se chama Pedro Miguel Marques Costa Felipe, pelo Cruzeiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, entre seus 20 treinadores, 10 são estrangeiros. São 8 portugueses e 2 argentinos, que são Cudê do Atlético Mineiro e também Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Antes, inicialmente marcadas para os 2 primeiros finais de semana de abril, nos 2 domingos, dia 2 e dia 9, as finais do Campeonato Carioca podem ter suas datas alteradas para os dias 1º e 8, os 2 sábados, por conta de vontade da TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes é que vai definir quais são as reais datas que acontecerão as finais do Campeonato Carioca. Ela é que vai bater o martelo em relação à data final que vai ser jogada. O clássico entre Vasco e Flamengo, segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2023, marcou também o recorde de transmissão de futebol em uma live no YouTube, né? Foram mais de 5 milhões ligados na partida através do canal da Cazé TV. Então, com certeza, onde tem recorde no YouTube,
com certeza vai ter de um lado o nosso Mengão. Bom, as notícias eram essas. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu volto a dizer, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os conteúdos e também ative o sininho das notificações para que você fique muito bem informado de tudo o que acontece no nosso canal. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!